aí, Eja? Como é que vocês estão? Tudo bem? Firmes nos estudos desde o módulo 1. Eu estou lembrando isso a vocês, que a gente tem um compromisso de permanecer até o fim do ano para concluirmos esta etapa dos nossos aprendizados. Não foi assim que a gente combinou lá no comecinho de 2022? Pois é, segue firme. Tem dias e tem dias, não é? Eu sei bem, mas segue firme que a gente consegue. Hoje estamos na aula de Língua Portuguesa, módulo 2, da Educação de Jovens e Adultos. Eu sou a professora Janaína Cabral, esse é meu sinal. E Everton está fazendo a interpretação em Libras para a gente na aula de hoje. Veja só, já conversamos muitas vezes sobre lendas aqui nas aulas. Hoje eu trouxe outra. A gente já viu a lenda do milho, já vimos um Umbutu, já vimos lendas indígenas, lendas africanas e hoje eu trouxe outra. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vê só, a lenda que vamos ler vem das terras do Guiné-Bissau, é um país africano, e explica como surgiram os tambores, instrumentos tão importantes na cultura de toda a África. E aí, estudantes da EJA, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, a aula de arte. Vamos ver? Acompanhe. Conta-se que os macaquinhos de nariz branco da região quiseram um dia trazer a lua para perto da terra. Eles não tinham ideia de como executar tal feito. Até que um macaco menor sugeriu que uns subissem nos ombros dos outros a fim de alcançar a lua. O grupo de macacos colocou o plano em ação e o macaquinho menor foi o último a subir, conseguindo chegar no céu e agarrando-se à lua. Mas antes que conseguissem puxar o satélite, a pilha de macacos desmoronou e todos caíram, menos o macaquinho, que continuou agarrado à lua. Uma amizade então cresceu e a lua presenteou o pequeno animal com um maravilhoso tambor branco, que ele logo aprendeu a tocar. O macaquinho ficou por muito tempo morando na lua, mas um dia começou a sentir saudades da terra, de seus amigos, da natureza. Ele então pediu à sua amiga que o ajudasse a retornar para sua casa. A lua ficou chateada e respondeu: "Mas por que você quer voltar? Não está feliz aqui com o tamborzinho que eu te dei?" O macaquinho lhe explicou que gostava muito, mas que tinha saudades. A lua ficou com pena, prometeu ajudá-lo e disse-lhe: "Não toque o tambor enquanto não estiver em terra firme. Toque apenas quando chegar lá embaixo. Assim, saberei que chegou e poderei cortar a corda. Então, você estará liberto." O macaquinho concordou. Ele sentou com seu tambor e foi amarrado a uma corda que começou o processo de descida. Enquanto descia, o macaquinho olhava seu tambor e surgiu uma vontade irresistível de tocá-lo. Ele começou a tocar bem baixinho.
para que a lua não ouvisse. Mas, mesmo assim, a lua escutou e cortou a corda conforme o combinado. O macaco começou a cair e, ao chegar no chão, não resistiu e morreu. Mas antes, uma menina passeava por perto, viu a queda. Ela foi até o macaco e ele conseguiu dizer: "Isso é um tambor. Por favor, entregue ao seu povo, entregue ao povo de seu país." A menina pegou o instrumento e correu para entregar às pessoas de sua família, contando o que havia acontecido. Todos adoraram o tambor e começaram a tocá-lo. Desde então, o povo africano produz seus próprios tambores e, sempre que possível, toca e dança ao som deles. Muito bonito. Viram? Gostaram? Conheciam. Essa é uma lenda da África, do país Guiné-Bissau, como a gente viu lá no comecinho. E eles explicam dessa forma tão bonita e poética a origem dos tambores. Mas vamos aprender algumas características da lenda. A gente já viu em muitas aulas. Vamos estudar e se aprofundar mais e mais. A lenda é um texto narrativo, certo? Esse narrar é contar. A gente viu que a menina encontrou o tambor e levou para sua comunidade, levou para o seu povo. Os textos narrativos, gente, é esse contar, é esse falar. Eles contam histórias, eles narram acontecimentos e tem sempre personagens desenvolvendo ações, vivendo. Um texto narrativo vai sempre contar uma história, sendo ela real ou fictícia, tá? Tem outros exemplos de textos narrativos. Nesse livrão, ele sempre aparece por aqui para que a gente possa abrir e mergulhar nos maravilhosos textos. E toda vez que a gente lê, toda vez que a gente estuda, a gente está viajando. Então, outros exemplos de textos narrativos temos os contos, fábulas, novelas, romances e muitos outros. Esse só para citar alguns. Prestem atenção. Características do gênero lenda. Olha que imagem legal. Vamos mergulhar nessa imagem. E aí a gente está vendo se transformando, não é? E é bem assim. Essas histórias são narrativas fantasiosas, às vezes exageradas, de fatos reais. Fazem parte da tradição oral dos povos e cada cultura tem seu conjunto de lendas. Na imagem, a gente vê elementos asiáticos. Olha aí as lendas dos dragões, dos cisnes, dos pavões, lendas de plantas, de frutos. Cada cantinho, cada grupo social, cultural pelo mundo tem seu grupo de lendas, tem seu conjunto de lendas. Olha aí, é como se a gente pudesse passear pelo mundo e nesse passeio a gente encontraria, certamente a gente encontra as lendas características desses grupos. Esse jeito de contar história atravessa os séculos, os milênios, é muito antigo. E como é que chegou até a gente? De boca em boca. Contando, por isso que se chama tradição oral. Os antigos vão passando para os mais novos, até que esses envelhecem e passam para os seus filhos e netos, e chegou até os dias de hoje. Outras características importantes do gênero lenda. Sofrem alterações ao longo do tempo por serem repassadas oralmente.
possuem elementos fantásticos como personagens que só existem na fantasia criada pela mente humana. E aí a gente pode exemplificar com a própria lenda que a gente leu. Essa história do tambor, ela vai sofrendo alterações, ela já sofreu alterações, e outras tantas que a gente conta às nossas crianças hoje, certamente são histórias que já foram modificadas. Viram essa coisa do elemento fantástico, sobrenatural, seres criados, criaturas fantásticas. Essa é uma das características da lenda. Na lenda, o macaquinho foi parar na lua, não conseguiu. E lá ganhou o tambor da lua, ficou tocando, até que sentiu saudades e pediu para voltar. São temperos que cada cultura, e aí vamos parar para pensar a importância, a representatividade dos macacos, dos leões, dos elefantes. Todos os elementos das lendas são simbólicos, trazem ensinamentos por trás desses elementos. Vamos escrever, Eja. Pois é, a gente foi estudar para aprender a leitura e a escrita nessa forma que a gente usa na sociedade, não é? A gente já vem estudando que vocês já sabem de muitas coisas, mas vamos exercitar essa escrita. Eu proponho a vocês essa atividade. Bora fazer um ditado com palavras que vimos na lenda. Observem. Sem dizer nada, tá? É com vocês agora. Caderno na mão. E a gente vai escrever. E aí, são 3 palavras. Escrevam aí. Nessa hora, vocês podem até pausar o vídeo e tal, pensar um pouco, ver se é isso mesmo, escrever com calma. Depois que vocês escreverem as 3 palavras, a gente continua e vamos ver se vocês escreveram certo. Tá sim, aí no caderno de vocês. Vamos ler? Lua, tambor, macaco. Certo? 3 palavras. Tem que estar escrito assim, Janaína? Tem que estar escrito assim. Ah, mas o meu eu cheguei perto, na hora desse tambor eu não botei o M. Tudo bem, marca a palavra e ao lado escreve o tambor com essas letras. T-A-M, para ser o tam, aí bor, B-O-R. Eita, eu esqueci o R no final, Janaína, não tem problema. E escreve ao lado a palavra desse jeitinho aí, porque é desse jeitinho que você vai precisar escrever. Quando você for fazer sua prova, nos concursos da vida, nas etapas, nos vestibulares, em redações oficiais, é desse jeito que a gente vai encontrar tambor no dicionário, nos livros, nas revistas, nos jornais. Essa é a forma da língua padrão, da forma culta, considerada culta, que é o jeito de escrever que a gente encontra nos lugares oficiais, tá? Certo? Conferido? Pode fazer devagar, prestando atenção, lendo, analisando as letras que esqueceu. Será que botou letra a mais? Botou letra a menos? O que foi que ficou faltando nessa palavra? Em lua, você conseguiu escrever direitinho? Confere palavra por palavra, tá bom? Agora, vamos para outra atividade. Pesquisem outras lendas. E aí, já na ilustração, eu dou uma dica para vocês. Olha a Yara, que é uma lenda bem conhecida do folclore brasileiro, não é? É bem conhecida, que também já teve um monte de variações. Pesquisem outras lendas para ler, para fazer uma contação aí na sala, que tal? Faz aí, agrupa todo mundo e conta de uma maneira bem legal para a gente viajar na história. Façam aí. Beijo, até a próxima aula, gente.